Todos os dias é sempre um dia diferente para cada um de nós. Sabedoria do Bode, o seu canal, chega mais um dia ao ar para que você possa, junto comigo, participar aqui do diálogo. O intuito que me vem aqui a falar sobre Melquisedeque, as dúvidas que existem sobre a pessoa de Melquisedeque. E inclusive colocarei alguns textos também aqui no vídeo para que vocês possam nas tajas assim poderem ler. Poderem até pausar o vídeo e ler o que está no texto, porque será muito mais prático você, ao pausar no texto, você verificar o que estará escrito. Então, essa é a minha meta, trazer para que você entenda o que eu estou expondo, para que dizer que eu estou alterando ou inventando história, inventando mentiras. Não. Eu estou aqui trazendo uma realidade para que você possa, assim, com a sua própria palavra, você testificar, você ter a sua dúvida, tirar as suas dúvidas. Segundo as histórias que contam que Melquisedeque, ele não teve pai nem mãe e era considerado rei de Salém. Salém é uma cidade que até agora ninguém sabe onde fica, nem de onde é. Mas não é só o caso de uma cidade, porque também mais de 2000 anos não se pode afirmar tal localização, porque o mundo mudou, e tudo muda e tudo se transforma. Quem é este Melquisedeque? Se você para fazer uma análise de onde ele veio, de que local, de que planeta, de que país, segundo os livros lá, ele diz que mostra sendo Deus. Este é o ponto principal que eu quero abordar aqui, é quando se fala que ele é Deus. Diz que Melquisedeque era rei de Salém. E aí você para num ponto, fazer uma pequena análise, e ele recebe dízimo de tudo que Abraão tinha, e Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Dízimos são ofertas, dízimos são porções daquilo que Melquisedeque tinha ganho. O que eu quero salientar aqui e trazer nesse ponto aqui, que é importante saber, que Abraão estava vindo de uma guerra. Abraão estava vindo de um local em que ele tinha derrotado os seus inimigos. Ele tinha ganho a guerra e tinha tirado os despojos daquelas pessoas que ali tinham entrado em atrito com ele. Então você sabe que após uma guerra há muitas mortes. E as pessoas, geralmente os ganhadores, ficam com os despojos da guerra. É nesse ponto que eu trago aqui, o que eu quero aqui relatar, é que sobre esse verdadeiro fato que diz que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. E em outras pautas que você vai ver quem é esse Melquisedeque. Diz nos textos que ele era Deus. Diz nos textos que ele era sacerdote de Deus. Diz o texto no Novo Testamento que não sabia que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem descendência alguma. Esse é o ponto principal. Ele não tinha pai nem mãe. Quem era Melquisedeque? Podia a expressão dizer que Melquisedeque não era daqui, ele não tinha pai nem mãe fixo aqui em nossa comunidade. Mas ele recebe dízimo. E aí, se ele recebe dízimo, é uma pessoa que está recebendo de outro, gradativamente, algo. Aí você vai dizer, mas Abraão estava dando a Deus. Esses são os pontos básicos que eu estou colocando. Se ele estava dando a Deus, Deus não precisa de ouro nem de prata. Deus precisa realmente daquilo que ele já tem. Porque tudo é dele, tudo está nele, e nele tudo está contido. E se nós estamos contidos dentro dele e somos parte dele, logo ele não precisa de nada disso. Então esse é um ponto em que eu entro aqui no debate, para que nós possamos fazer uma análise mais profunda. Temos que analisar até onde realmente vai a verdade, até onde são as fábulas, e até onde nós podemos ver que Melquisedeque poderia ser um ser de outra região, de outro planeta, de outro local. Porque diz que ele sentou. Aí você vai aparecer no cavalhar de Manre, e Abraão recebe ele mais 3, né? Aparece 3 varões, e Abraão recebe os 3 varões.
E assim Abraão, ao receber esses 3 varões, Abraão oferece a ele alimento e traz um objeto com água, a qual lava os pés daquelas entidades, daqueles seres. Se lavou os pés, logicamente eram seres realmente físicos, não eram seres espirituais, porque para a água é objeto, é substância física. E se ele lavou os pés, logo eles eram físicos e não espirituais. Então, ou seja, esse termo espiritual aqui, vou ser bem claro, não era um ser abstrato, era um ser matéria física. Então, logicamente, se não era gás, não era objeto abstrato, não era físico, logo era um ser. Tudo bem. A partir desse ponto, que nós temos esses dois, e que ele recebe de Abraão os alimentos e come com Abraão, e aí ele recebe o presente de Abraão e come com Abraão, e depois oferece a Abraão o filho a qual a esposa dele tem depois de 1 ano. Se esses fatos acontecem, aquela criança nasceu, aí diz que aquela criança é uma criança especial. Então surge aí pausas e pontos em qual nós temos que ter uma pequena análise daquilo que realmente está contido, daquilo que está explicando. Em outro texto também diz que o Senhor dos Exércitos é o Senhor da guerra, e ele é aquele que sem misericórdia destrói seus inimigos. Aí você vê 2 coisas diferentes. Se Deus era o Deus da guerra, então não é Deus da paz, Deus do amor. É um Deus que é opositor à paz. Ele é guerreiro. Então, quando se trata de Deus dos exércitos e Deus da paz, existem 2 polêmicas, o esquerdo e o direito. Uma mão não pode substituir a outra, são diferentes as posições das mãos. Então, é nesse ponto que nós temos que analisar que no próprio texto, nos próprios pergaminhos que fala que ele é o Senhor dos Exércitos, também diz que ele é aquele que é o da paz, que traz a paz a todo mundo. Então é meio confuso. Por isso que eu estou colocando aqui esses 3 seres que apresentaram-se a Abraão e destruíram Sodoma e Gomorra. Logo, temos aqui que ver que existe alguma coisa muito mais profunda, muito mais digna de ser analisada, pausada e pensada, de onde eram esses seres que vieram e falaram com Abraão.